3, 2, 1, and liftoff. Liftoff. No dia 28 de janeiro de 1986, a explosão do ônibus espacial Challenger chocou o mundo inteiro, causando a morte de todos os tripulantes e impactando significativamente o curso da exploração espacial. No vídeo de hoje você vai entender melhor o que aconteceu naquele fatídico dia. Eu sou o Roberto Barreto e seja muito bem-vindo ao canal Realmente Curioso. Os primeiros passos para a construção do ônibus espacial Challenger foram dados ainda no final da década de 70. Naquela época, a NASA deu início à construção de uma estrutura de testes, que ficou conhecida como STA-099, com o auxílio da Rockwell Internacional. A estrutura passou por vários experimentos e testes práticos depois de finalizada em 1978, mas naquele momento, a ideia do Challenger ainda não havia sido concebida. Os planos para aprimorar o STA-099 e transformá-lo em um orbitador vieram depois que a companhia americana percebeu que seria difícil fazer isso com o OV-101, também conhecido como Enterprise. Na prática, a NASA começou a transformar o STA-099 em um veículo com capacidade de atuar como orbitador em janeiro de 1979. E os trabalhos duraram pouco mais de 3 anos. Em julho de 1982, após várias reformas e depois de instalar uma série de sistemas cruciais para que o veículo tivesse capacidade de voar até o espaço, o processo de transformação estava concluído. O ônibus espacial foi chamado de Challenger, em uma clara homenagem ao HMS Challenger, que prestou um excelente serviço à Marinha Real Britânia durante a década de 1870. Entre outras coisas, a embarcação foi responsável por colher dados que serviram para construir muito daquilo que sabemos hoje em dia sobre oceanografia. Depois de pronto, o Challenger se tornou o terceiro ônibus espacial feito pela NASA, chegando depois do Enterprise, que já mencionamos anteriormente, e do Columbia. Depois de ter participado de 9 missões, todas com sucesso, o Challenger recebeu a incumbência de realizar a missão STS-51L, a 25ª do Programa de Ônibus Espaciais dos Estados Unidos. Até aquele momento, o veículo já havia passado 62 dias, 7 horas e 56 minutos no espaço, sem que tivesse apresentado nenhum tipo de problema. Por isso, na visão dos engenheiros, dos tripulantes e principalmente dos chefes do projeto, o Challenger não oferecia grandes riscos. A missão STS-51L tinha como principal objetivo o lançamento do satélite TDRS-2, mas também levaria materiais importantes para o espaço, a maioria relacionados com os experimentos envolvendo o cometa Halley. Outra curiosidade interessante é que a missão deveria levar a primeira civil para o espaço. Tratava-se de Christa McAuliffe, professora que foi escolhida para fazer parte de um projeto chamado Professor no Espaço, lançado pelo então presidente americano Ronald Reagan, em 1984. A ideia do programa era estimular o interesse pela exploração espacial e áreas afins para os jovens, levando uma professora até o espaço, de onde ela daria uma aula para milhões de alunos. Escolhida entre outros 11 mil professores que manifestaram interesse em participar do projeto, Christa passou por um treinamento intensivo para estar pronta para o voo e teve seus salários custeados pela NASA durante todo este período. Afinal de contas, ela precisou parar de lecionar para se dedicar ao projeto. Na época, ela ficou bastante famosa nos Estados Unidos, participou de alguns programas de entrevistas e contribuiu de forma bastante significativa no interesse do público pela ciência e astronomia. Mesmo antes do dia do lançamento,
A professora já havia ajudado a NASA a atingir o seu objetivo com o programa. Além de Krista, estavam no voo o comandante Francis Scobie, o piloto Michael Smith e os especialistas Ellison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair e Gregory Jarvis. À exceção de Michael, Gregory e da professora Krista, todos os outros estavam partindo para o seu segundo voo espacial. O lançamento foi marcado para o final do mês de janeiro de 1986. Inicialmente, a ideia era lançar o ônibus espacial no dia 22, mas a data foi alterada várias vezes. As condições climáticas do Cabo Canaveral, na Flórida, fizeram com que o lançamento da missão fosse adiado 6 vezes, até que se chegasse à data de 28 de janeiro. Porém, naquele dia, os problemas continuaram. Os termômetros marcavam 1 grau negativo, que é considerada a temperatura mínima para um lançamento deste tipo, e continuar com a missão seria extremamente arriscado. A NASA chegou a fazer contato com a empresa Tyco, que participou do projeto do Challenger, e cujos engenheiros chegaram a alertar sobre os riscos das baixas temperaturas. Algumas fontes da imprensa na época chegaram a dizer que a Tyco teria sugerido novamente o adiamento da missão, mas acabou cedendo após uma suposta pressão por parte da agência americana. Mesmo com riscos, o lançamento foi realizado naquele dia. Às 11h38 do dia 28 de janeiro de 1986, o Challenger deixou o solo do Cabo Canaveral rumo ao espaço. Mas as coisas deram totalmente erradas. Apenas 1 minuto e 12 segundos depois de sair do chão, o ônibus espacial, com mais de 100 toneladas, explodiu de repente, causando a desintegração da nave e espalhando destroços por uma grande área do Oceano Atlântico. Infelizmente, todos os tripulantes morreram durante a explosão, mas há indícios de que as mortes não aconteceram de forma imediata. Isso porque as investigações nos restos da cabine apontaram que alguns dos pacotes de emergência foram ativados pelos astronautas, o que indica que houve ação humana logo após a explosão. A comissão designada para investigar as causas do acidente concluiu que havia um defeito no foguete de combustível do lado direito do ônibus espacial, o que provavelmente contribuiu com a explosão. Além disso, foi descoberto que os anéis de vedação da nave não se comportaram da forma esperada, permitindo um efeito dominó que acabou gerando o que a comissão chamou de falha estrutural catastrófica. O acidente foi testemunhado por milhares de espectadores, além das várias pessoas que se reuniram no Cabo Canaveral para testemunhar o lançamento, incluindo parentes dos tripulantes. Como resposta à tragédia, a NASA paralisou as missões envolvendo ônibus espaciais por vários meses, e diversas alterações nos projetos foram feitas para evitar que situações como esta voltassem a acontecer. Na imprensa americana, foram feitas várias críticas duras à NASA, mencionando, além das imensuráveis perdas humanas, o desperdício de 8 bilhões de dólares, que se estima que tenha sido o custo total do projeto. Na época, muitos especialistas chamaram o Challenger de uma peça publicitária da NASA, que acabou tendo um fim trágico, sobretudo para os astronautas, que perderam suas vidas durante a missão. 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Em 16 de janeiro deste ano, o acidente envolvendo o ônibus espacial Columbia completou 20 anos, fazendo com que os olhos do mundo inteiro fossem voltados novamente para esse episódio trágico das pesquisas espaciais americanas. No vídeo de hoje, você vai conhecer mais detalhes sobre o que aconteceu naquele dia. Com sua construção iniciada em 1972, o Columbia recebeu esse nome em alusão ao navio Columbia Rediviva, que foi o primeiro a navegar ao redor de todo o globo
entre 1787 e 1793. Foram 9 anos de trabalho árduo para que em 12 de abril de 1981 ele pudesse voar pela primeira vez, se transformando no primeiro orbitador totalmente operacional da NASA. Equipado com o que havia de mais avançado na tecnologia da época, a nave recebeu várias atualizações desde o seu primeiro voo, todas destinadas a oferecer um pouco mais de segurança ao equipamento, que era um dos maiores orgulhos da Agência Espacial Americana. Entre 1981 e 2003, o ônibus espacial Columbia participou de 28 missões da NASA, tendo passado um total de 300 dias no espaço, orbitando a Terra mais de 4.800 vezes. O astronauta escalado pela NASA para comandar a missão derradeira do Columbia, chamada de STS-107, foi Rick Husband, segundo-tenente da Força Aérea dos Estados Unidos e graduado em Engenharia Mecânica. Antes de ser escalado para essa tarefa, ele realizou uma série de treinamentos com várias aeronaves diferentes. O começo da sua carreira na NASA foi em 1994, e ele já havia passado 10 dias no espaço, a bordo do Columbia, na missão STS-96. Além dele, estavam a bordo Willie McCoy, formado em Engenharia Aeronáutica e Ciência da Computação, David Brown, biólogo e médico, Kalpana Chawla, engenheira aeronáutica, Laurel Clark, médica com ampla experiência no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Michael Anderson, tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, graduado em Física e Astronomia, e Ilan Ramon, engenheiro de computadores e coronel da Força Aérea Israelense, lembrado como o primeiro astronauta do seu país. Um fato realmente curioso é que Marcos Pontes, astronauta brasileiro que esteve ligado ao Ministério da Ciência e Inovações entre 2019 e 2022, esteve entre os nomes cogitados para participar da missão, mas acabou ficando de fora. Com isso, o israelense Ilan Ramon foi escalado para seu lugar. A missão STS-107, comandada pela NASA, foi a operação de número 113 do chamado Programa de Ônibus Espaciais, lançado pela agência americana. O voo teve início no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em 16 de janeiro de 2003. Seu objetivo era realizar uma série de estudos centrados na microgravidade, mas que também abrangiam uma série de outras áreas. Um dos experimentos feitos a bordo do Columbia ajudou a detectar um fenômeno atmosférico apelidado de Tigre, sigla em inglês para emissão de brilho ionosférico transitório em vermelho. Mas, além disso, vários outros experimentos propostos por diferentes órgãos ligados à NASA foram colocados em prática durante a missão. Ao passarem 16 dias no espaço, em 1º de fevereiro, o Columbia retornaria à Terra. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como previsto. Por conta de uma falha no sistema de proteção térmica, o ônibus espacial sofreu um aquecimento fora do padrão em vários pontos. Tudo isso enquanto o Columbia viajava a mais de 21.000 km por hora, a uma altitude de mais ou menos 63 km, ao norte do estado do Texas. No momento em que o problema começou a ser percebido pelos tripulantes, faltavam apenas 16 minutos para que o ônibus espacial tocasse novamente o solo. Reunidos no Centro Espacial John Kennedy, na Flórida, vários familiares dos envolvidos na missão esperavam por seus entes queridos e realizavam uma contagem regressiva para o momento tão esperado. Infelizmente, não demorou muito para que todos percebessem que alguma coisa terrível havia acontecido. Em várias partes do Texas, foi possível ouvir uma terrível sequência de ruídos no céu, similares ao som de um trovão. Não muito tempo depois,
Uma chuva de destroços pegando fogo se espalharam ao longo do território do Texas, pegando também uma parte do estado de Louisiana. A partir desse momento, todos perceberam que o Columbia havia sido completamente destruído durante a reentrada e que a missão STS-107, que foi tão importante do ponto de vista científico, havia terminado de forma trágica. Columbia, Houston, UHF comm check. Columbia, Houston, UHF comm check. GC flight. GC flight. Fly GC, lock the doors. Copy. Os trágicos acontecimentos do dia 1º de fevereiro de 2003 deram início a uma grande investigação, que durou aproximadamente 7 meses para apresentar resultados oficiais. Para que os fatos pudessem ser esclarecidos de forma isenta, uma comissão de 13 membros, sem ligação com a NASA, foi designada para estudar o que aconteceu no fatídico dia. O relatório oficial publicado pela comissão conta com nada menos que 400 páginas e aponta uma série de fatores que podem ter contribuído com o desastre. Entre eles, está uma brecha encontrada no sistema de proteção térmica na asa esquerda do ônibus espacial. De acordo com o relatório oficial, durante o processo de lançamento do Columbia, uma parte da espuma isolante se separou da parte inferior da asa. Isso fez com que um dos painéis térmicos de carbono ficasse mais exposto do que o normal, criando um cenário para o desastre. Os peritos afirmam que durante a tentativa de reentrada na Terra, esta brecha fez com que o ar superaquecido atingisse a estrutura de alumínio da asa esquerda, algo que não deveria acontecer em situações normais. O relatório ainda aponta outros fatores menores que podem ter contribuído para o que eles chamam de causa física do acidente. Mas o superaquecimento da asa esquerda foi definido como a causa maior, que fez com que o ônibus espacial perdesse totalmente o controle e acabasse se desintegrando no ar. Porém, o relatório ainda aponta o que a comissão chamou de causa organizacional. Ao longo de várias páginas do documento, a comissão diz que diversos fatores das políticas de exploração espacial e da própria cultura humana podem ter contribuído para o desastre. O relatório cita etapas do desenvolvimento do programa Space Shuttle, bem como as restrições orçamentárias e problemas políticos envolvendo a Agência Espacial Americana e outros órgãos dos Estados Unidos. O documento afirma que algumas recomendações não estavam sendo seguidas à risca durante a execução das missões da NASA e que havia algumas barreiras na organização que não permitiam que eventuais problemas viessem à tona. Além de tudo isso, o relatório cita ainda que em pelo menos 8 oportunidades, os responsáveis pela gestão da missão que poderiam ter verificado o problema com a asa esquerda, mas infelizmente nenhuma ação foi tomada. Como consequência do acidente, cerca de 29 recomendações foram feitas pela comissão responsável pelo relatório final. Entre elas, uma rotina minuciosa de revisões no sistema de proteção térmico, adoção de medidas de proteção contra colisões de meteoritos em órbita, mudanças nas políticas organizacionais, entre várias outras mudanças. Depois de mais de 20 anos do trágico acidente envolvendo o Columbia, o mundo inteiro ainda presta homenagens aos heróis que perderam suas vidas naquele dia. E são muitos os questionamentos sobre o que poderia ter sido feito de diferente para evitar a tragédia. Porém, a busca incessante pelo conhecimento e por desvendar aquilo que ainda não conhecemos é intrínseca do ser humano. E por isso, as pesquisas espaciais, por mais que sejam perigosas, não vão deixar de acontecer. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever.